Olá, amadas! Bom presente! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas prioridades, né? Prioridades femininas. Esse é o nome que me veio. E espero que faça sentido para vocês, né? A gente fez, né, eu coloquei aquela opção no grupo para a gente estar observando, né, algumas áreas da nossa vida que a gente tem considerado importante, né, para a gente perceber onde a gente gostaria de estar mudando, onde a gente acredita que pode melhorar um pouco mais, certo? Mas todas essas áreas funcionam em conjunto, não tem como separar, né? Então eu pude perceber a dificuldade de algumas a especificar, né? A maioria queria colocar todas as áreas e tá tudo certo, faz parte, né? Porém, eu dei a opção de escolher apenas uma área da nossa vida, né? Então a gente colocou a nossa saúde, os nossos relacionamentos, os nossos filhos e o financeiro. Por que eu coloquei nessa ordem, né? É um ponto de vista meu, alguém pode discordar aí até. Eu coloquei a saúde como número 1, porque primeiro eu preciso estar bem. Somente quando eu estou bem comigo mesma, né? Quando eu tenho saúde física e emocional, eu consigo fazer bem qualquer outra coisa. Depois eu coloquei os relacionamentos. Por quê? Porque foi através de um relacionamento entre um homem e uma mulher que a gente, né, pôde existir. Então é preciso que exista, né, uma mulher que esteja bem, que se sinta disponível. Da mesma forma, um homem que esteja bem e se sinta disponível, né? Bem que eu digo é no sentido assim de dar conta de passar a vida para frente. Porque quando essa mulher disponível se junta com esse homem disponível, daí então pode nascer alguém. Não é lindo isso? Né? Então, os relacionamentos. E depois os filhos, por quê? Né? Porque quando os dois decidem se unir, se juntar, ali nasce um novo ser. E eu coloquei o dinheiro por último, né? Porque precisa existir dinheiro para nascer alguém, para a gente existir. Se não existisse dinheiro, a gente não conseguiria existir? Essa é a questão, né? Porque hoje a nossa mente está tão voltada para o financeiro? Por que a gente está tão preso, né? Onde é que a gente encontrou essa crença que a gente precisa o tempo todo buscar mais dinheiro? O dinheiro é bom, é ótimo, né? O dinheiro é necessário para a nossa sobrevivência, porque o dinheiro está a nosso serviço. Será que nós estamos usando o dinheiro a nosso serviço ou nós estamos a serviço do dinheiro? Precisamos observar se não estamos invertendo os papéis, certo? E como a gente percebe isso, né? A gente percebe que existe uma inversão de papéis aí quando está causando algum tipo de adoecimento, né? Então, assim, se a falta de dinheiro está perturbando o sono, se a falta de dinheiro causa atrito entre o casal, entre a família, né? Pais e filhos, existe aí um adoecimento, né? Alguma coisa está fora do lugar. Por quê? Porque o mais importante hoje é a vida. Então, para alguém existir, é preciso que haja um homem e uma mulher apenas disponíveis. Dinheiro é um complemento, né? Dinheiro é um bônus que surgiu aí no meio do caminho,
Porque quando não existia dinheiro, as pessoas sobreviviam, né? Nasciam e sobreviviam através das trocas. Não era assim? Não é assim as histórias que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós? E por que hoje nós estamos tão presos, né, nessa ideia de que eu preciso fazer mais dinheiro? Não é ganhar dinheiro porque a gente ganha um dinheirinho assim num presente de aniversário, né? Alguém quer fazer alguma graça, né? Quer retribuir alguma coisa, pode ser que decida dar pra gente algum dinheiro. Mas, olhando para a vida no contexto geral, a gente faz dinheiro, né? A gente faz dinheiro prestando um serviço e a consequência dessa prestação de serviço a gente recebe, né, como consequência, uma remuneração. A gente recebe ali uma gratificação, que se não existisse o dinheiro, a gente poderia estar recebendo em outra mercadoria, em outra coisa aí, que pudesse retribuir, né? Então, é preciso que a gente olhe com bastante respeito, sem nenhum julgamento, para as nossas prioridades. Quais são as verdadeiras prioridades hoje na nossa vida? Depois, né, desse conteúdo, depois desse comentário que eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria que vocês olhassem novamente para a vida de vocês, né? Para vocês existirem, para vocês sobreviverem até aqui, do que realmente vocês precisaram, né? O que realmente é importante para que a vida aconteça, para que a vida seja nutrida a ponto de seguir adiante, né? Do que a gente precisa para conseguir pegar essa vida que a gente recebeu e passar para frente. Por que eu falo isso? Porque eu acho tão importante, eu, Gesane, acho tão importante a gente observar o passar a vida para frente. Porque hoje, nos meus atendimentos, eu tenho, assim, recebido um número gigantesco de pessoas preocupadas com os filhos. Por quê? Com a sensação de que os filhos não darão conta de passar a vida para frente. E se uma árvore não dá conta de produzir algum fruto, por onde a gente começa a olhar? Como é que a gente trata essa árvore? Né? Lá na minha casa, onde eu fui criada, a gente sempre tentou salvar as árvores cuidando das raízes. Então, os adubos que a gente compra para as plantas, a maioria deles devem ser colocados nas raízes, né? Então, quando nós hoje temos uma dificuldade, né? A gente se sente perdido às vezes quando alguém propõe a olharmos para a nossa vida, né? Qual parte da minha vida eu gostaria de mudar hoje? A maioria gostaria de mudar tudo, mas peraí, tá tudo bagunçado? Para quem conseguiu ter um relacionamento e conseguiu fazer um filho, bingo! Até aí você fez certo. Você usou o que você tinha a serviço da vida. Agora, o que você fez com esse filho, você precisa olhar, né? Então, a nossa preocupação maior hoje é com a nossa capacidade de
passar a vida para frente. Nós precisamos permitir, né, que a vida aconteça, permitir que a vida continue, porque senão vai acabar. Tudo vai acabar. Imagina que se de todos nós que estamos aqui participando desse processo, todas tomemos a decisão de mim para frente, não vai nascer ninguém. Imagina se na casa do pai de vocês todos os filhos decidem que não vão ter filhos. Ali encerra a história daquela família, né? Então, o foco, né, o centro da terapia familiar com que eu venho trabalhando, né, o que eu venho buscando ao longo de quase 15 anos aí, nessa trajetória de entender o funcionamento do ser humano, entender o funcionamento das nossas células, como é que o nosso corpo responde às emoções, como é que a gente recebe as emoções, né, e como que a gente responde a tudo isso, né? Olhando agora também, nós estamos no janeiro, que temos o janeiro branco, que pede tanto para cuidarmos da nossa mente, né? Então, assim, vamos olhar para a nossa mente com mais amor e com mais respeito. Vamos buscar perceber se estamos realmente no caminho que nutre a vida. Porque quando a gente foge do caminho que nutre a vida, ao contrário da vida, é o adoecimento até a morte. Por isso, né, eu sempre falo que é muito importante a gente observar, sem julgamento, sem nenhum julgamento, porque até aqui todo mundo fez o que fez, considerando que estaria fazendo o seu melhor. Então a gente fez o que deu conta de fazer. Mas a partir desse momento, a gente tem o livre-arbítrio, né? De quando a gente perceber que, esse movimento aqui está causando um desconforto. Esse movimento está causando dores. E quando a gente começa a perceber, a gente pode, com muito respeito, né? Com muito respeito às vivências das pessoas da nossa família que vieram antes de nós, com muito respeito às histórias da nossa família que muitas vezes se repetem em outras gerações. Olhando com todo o respeito, a gente pode sim pedir a permissão para a gente fazer um pouquinho diferente, para a gente olhar para a vida um pouco diferente, para a gente buscar realmente o que nutre a vida, o que facilita, o que deixa leve, né? A gente possa buscar aquilo que diminui o sofrimento, porque tudo que existe no mundo é de todos nós. Somos todos filhos do mesmo Criador, na mesma proporção. Então, se o seu vizinho tem algo, você também pode ter. Você só precisa percorrer o mesmo caminho que ele percorreu para chegar onde chegou. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa se desprender, né? A gente precisa se soltar dos nossos padrões antigos de crenças. Foi o que a gente aprendeu, tá? Mas tudo que você tem aí na sua mente hoje, que você acredita, alguém passou para você. E agora você pode experimentar algo diferente que alguém está trazendo também, né? Então a gente olha para todo o contexto da nossa vida focado totalmente no que nutre e gera vida, né? E no que tira a força da vida, no que bloqueia o fluxo da vida. Então, na vida não existe certo ou errado. O que existe de verdade são as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. Porque as coisas que funcionam traz leveza, traz paz, traz saúde.
e a vida flui. As coisas que não funcionam são aquelas que travam, que bloqueiam a vida, que causam grandes adoecimentos, levando até a morte, né? Então a gente precisa um pouquinho deixar algumas coisas para trás do que a gente trouxe e dar um espacinho na nossa mente para olhar para a vida um pouquinho diferente, né? Eu convido todas para novamente olhar para cada ponto da vida e sentir dentro do seu coração, com muito respeito, com muito amor, né? Se realmente você fez a escolha correta. É sempre assim que a gente olha, com muito amor, com muito respeito e sem nenhum julgamento, não é? Porque nós mulheres, nós fomos feitas de um material um pouco mais frágil do que os homens. A imagem que me vem é como se nós mulheres fôssemos feitas de gesso e os homens foram feitos de concreto, né? De cimento. Então eles têm uma resistência maior. O gesso é mais lisinho, né? Mais delicado, mais suave, mais leve, porém quebra com mais facilidade. O cimento é mais grosseiro, né? Mais robusto e suporta mais peso, suporta uma carga maior. E assim a gente olha, né, para a nossa vida em todos os sentidos. Eu preciso, em primeiro lugar, olhar para mim, para minha saúde, para o meu bem-estar. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir desempenhar um bom trabalho em nenhuma área da minha vida. Se eu não estou bem, eu não consigo fazer companhia para alguém, né? Que seria o relacionamento. Se eu não estou bem, eu não consigo gerar um filho ou cuidar desse filho, né? Nutrir para a vida. E por que nós temos tanta criança doente hoje? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês, essa observação. Por que temos tanta criança adoecida? Né? E depois dos filhos, vem o dinheiro. O dinheiro está a nosso serviço. O dinheiro traz algum benefício, sim, para a nossa vida. Porém, não precisamos de dinheiro para que alguém nasça. Para alguém existir, não precisa ter dinheiro. Né? E a gente pode, então, a partir desse momento, olhar para a nossa vida por um outro ângulo. Olhando para a vida na sua totalidade, na essência, né? Como é a minha vida hoje. Eu tenho uma vida saudável? Eu consigo criar projetos saudáveis? Porque os nossos filhos são criações nossas, são projetos nossos. Quanto tempo na nossa mente, desde a infância, que a gente fica pensando que vai crescer e que vai ter um filho. Mas para eu ter um filho, né? Para eu dar conta de gerar essa vida junto com alguém, para eu dar conta de nutrir esse ser no meu ventre, pelo tempo que ele precisa, que seja suficiente para sobreviver. E depois que nasce, será que eu estou disponível para nutrir esse ser a ponto dele se sentir pronto para a vida? Os nossos filhos estão prontos para seguir para a vida e passar a vida adiante? Quem aqui acredita que os filhos dão conta? Hoje eu recebo muitas mães com essa dificuldade, né? Com essa dor no seu coração, com essa sensação de que os filhos não vão dar conta de seguir para a vida. E aí?
Então hoje nós estamos aqui para falar totalmente da vida, do que nutre a vida, né? O que deixa a vida acontecer e o que leva essa vida para frente. E agora nós vamos observar um pouco mais e perceber o que realmente é importante na nossa vida. Eu deixo para vocês essa reflexão, logo a gente volta a conversar um pouco mais. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Assim que possível estarei respondendo. Lembrando de olhar sempre para o essencial, a vida. Abraços com amor, Gesaine Barbosa, terapeuta familiar.